problema não é que as pessoas que lá trabalham são ruins. Nosso problema é a falta de estrutura. Se o Estado não se estruturar para melhorar o atendimento que as instituições precisam fazer, aí às vezes não tem a resposta efetiva. Para alguns casos tem, mas para outros não, o que gera insatisfação de uma parte da população. Porque quando consegue a polícia prender em flagrante, a resposta é imediata e rápida. Mas quando ela não consegue, aí fica difícil, porque a estrutura não é suficiente para essa investigação. E aí fica aquela sensação de impunidade. Pô, paguei meus impostos, fui roubado e nada foi feito. Tanto que tem gente que nem ocorrência vai fazer. Isso não vai dar em nada, não faça ocorrência. Mas não é verdade. Pode acontecer em muitos casos, mas em outros não. A questão é da polícia conseguir ou não investigar, o que nem sempre é possível, porque a estrutura é ruim. Faltam funcionários, falta estrutura para a polícia fazer esse trabalho. Você falou uma coisa que é verdade. A minha filha está um pouco de azar assim, para coisa de assalto, já foi assaltada algumas vezes. E há uns meses atrás, ela estava com uma amiga na praia e tirando fotografia. E aí 2 rapazes de bicicleta, enfim, assaltaram as moças. Ela e essa amiga. E ela me ligou: pai, o que eu faço? Falei: filha, vamos fazer um boletim de ocorrência. Vamos para a delegacia, enfim. Ficamos, acredite, 16 horas para fazer um boletim de ocorrência. E aí até acabou criando um desgaste muito grande. Mas enfim, foi feito o boletim de ocorrência. 2 meses depois, se não me engano, elas estavam no fórum, os meninos estavam lá, foram presos, elas foram testemunhadas, depois teve uma nova audiência, elas voltaram lá, fizeram um reconhecimento. Então eu achei legal, porque foi dado sequência, sabe? Não foi uma coisa, a gente foi lá, fez o boletim de ocorrência, tremendo desgaste, foi no final da tarde, saímos da delegacia no outro dia, de manhã, mas a gente vê que aquilo está sendo cuidado. Então eu achei que foi uma coisa bacana. Esse é o problema, a falta de estrutura, a falta de funcionários para atender. E aí você fica irritado, o funcionário também já está desgastado, e aí você vai embora. Quer dizer, você não foi, mas quantos na mesma situação que você foram embora e não fizeram? Com certeza. Né? E a gente não exige essa estrutura do Estado. Não é do funcionário que eu tenho que cobrar, eu tenho que cobrar do governo. Se eu estou falando de segurança pública, eu tenho que cobrar do governo do Estado. Por que o Guarujá não tem a estrutura adequada? Por que Santos tem X delegacias e nós não temos? Só temos 3. Por que lá tem muito mais funcionários do que aqui? Por que lá está melhor nessa questão de segurança que a gente? Então a gente tem que lutar por isso. E a sociedade tem que se mobilizar para exigir isso. Porque os que estão aqui trabalham. Só que fica difícil você ter uma quantidade de delegado insuficiente, uma quantidade de investigador insuficiente. E aí ele não consegue atender. E aí, às vezes, naquele dia que ele não está bem, ele atende mal. E quando atende mal, vem a repercussão negativa. Mas se tivessem mais funcionários para fazer o atendimento, você não teria ficado esse tanto tempo. Né? Osmar, se fosse dado a você o direito de fazer 3 desejos, de cumprir 3 desejos seus, quais seriam eles? 3 desejos? Bom, o primeiro desejo que eu tenho era que não se existisse no país a violência sexual contra criança e adolescente, mas principalmente criança. Porque esse é o problema maior que eu tenho no Fórum do Guarujá. O número de processos que eu acompanho de crianças de abuso sexual é muito grande. Seria um desejo que isso não existisse. Né? Um segundo desejo, que é um desejo meu, é de um dia que eu tiver condições de conseguir montar uma ONG ou uma OCIP, né? Voltada à questão de esportes com as crianças e adolescentes do Guarujá, mas no sentido de atletismo, no sentido não só de futebol, que essa visão sempre de futebol, mas são poucos que ganham muito dinheiro no futebol. Mas o atletismo, para que o país pudesse, de repente, ter um conhecimento no cenário internacional, como fez a China. Sim. Ela gastou um dinheiro maciço e conseguiu um número grande de medalhas incentivando isso. E um terceiro desejo é continuar fazendo o que eu faço, conseguir vencer a ansiedade, o estresse do meu serviço, sem que isso estrague a minha família, estrague a minha vida pessoal. Porque a sua saúde vai se desgastando quando você só envolve com esse tipo de coisa. As pessoas que lá vão no fórum, que seus filhos estão com um problema, não gostam de você, né? Então você não é bem visto. Do mesmo jeito que você pode ser bem visto por um lado da sociedade, você é mal visto pelo outro, né? Aquele agressor, aquele abusador não gosta de você e assim por diante. Então acho que
não deixar, o meu desejo maior seria não deixar que esses problemas que eu trato atrapalhem a minha vida pessoal e familiar. Eu respiro aliviado, porque de repente você podia desejar que o Corinthians fosse campeão da Libertadores. Ainda bem que você não fez esse desejo. Já que você não fez, eu desejo que todos os seus desejos se realizem. Osmair, nós temos... você tem mais um minuto. Meu desejo do Corinthians ser campeão, campeão da Libertadores. Não, tudo bem, vai fazer o quê? A gente estava indo bem, mas tudo bem, a entrevista foi muito boa. Você tem mais um minuto, te coloco frente a frente com esta câmera. Você está frente a frente com você e com as pessoas que estão te assistindo. O que eu gostaria de dizer nesse um minuto é o seguinte: eu acho que a gente não pode ficar sentado em casa vendo as coisas acontecerem e ficar falando, olha lá, apareceu no Jornal Nacional isso e eu não fiz nada, né? E o Estado não fez nada, mas na realidade quem não está fazendo é a gente. Quando o cidadão tem uma oportunidade de fazer, às vezes ele se encolhe e não faz. Se eu fosse o juiz eu tinha condenado. Quando ele vai ser jurado, ele fica com medo e acaba não condenando. Então acho que a sociedade tinha que levantar, sair de casa, né, arregaçar as mangas e buscar fazer alguma coisa. Eu só vejo uma solução para o país. É investimento na criança e no adolescente. É por isso que eu sou promotor da infância e juventude e não mais promotor criminal. Porque eu estava cansado de enxugar gelo, que eu acho que ficar pondo na cadeia aquele que já não tem mais solução ou que a solução fica difícil não resolve. A solução está na infância. É buscar com que essas crianças tenham educação e tenham escola. Mas eu acho que não é função só do Estado, é função só dos pais, é função da sociedade. O ECA fala isso, a Constituição fala isso. Então o que eu gostaria de falar é que esse trabalho não pode ser de uma pessoa, né? Não pode ser de um governo, tem que ser de toda a sociedade. Eu gostaria que todos nos ajudassem, formando ONGs ou praticando alguma coisa em bem da nossa comunidade local. Chegamos ao final de mais um Frente a Frente. Acesse o nosso site www.programafrenteafrente.com.br. Lá você vai poder conferir essa entrevista e todas as demais que nós já fizemos. Até o próximo.